Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Vamos continuar a nossa leitura e estudo do livro dos Reis. Enquanto as crianças saem, vamos abrindo já em 1 Reis, capítulo 22. Nós estamos aí no último capítulo do primeiro livro dos Reis. Apenas lembrando que essa divisão, primeiro e segundo Reis, é uma divisão artificial que foi feita. O livro não foi escrito originalmente com essa divisão, era um livro só. E nós, então, depois de algum tempo, fizemos essa divisão aí. E essa divisão permaneceu, mas não era igual acontece nos filmes hoje em dia, parte 1, parte 2, não era assim, era tudo junto, um livro só. Por isso que o ministério de Elias é cortado no meio. Fala, nossa, mas não tem nada a ver. Pois é, uma divisão arbitrária que fizeram. E cortaram o ministério de Elias no meio. Então, o finalzinho do ministério de Elias fica no segundo livro dos Reis. Então, por isso que é um livro só. Nós percebemos essa unidade aí. E nós estamos no último capítulo do primeiro livro dos Reis, no capítulo 22. E nós já começamos a estudar esse capítulo na semana passada. E vimos que esse capítulo fala dos últimos momentos de Acabe. Guimel, pode projetar, por favor, o nosso esboço? Para nós recapitularmos o que nós já vimos. Nós vimos a seguinte mensagem central que é referente aí aos versículos 1 a 40, que fala da morte de Acabe. Então nós vimos lá que o juízo de Deus contra o ímpio é implacável. Nós já tínhamos visto várias expressões do juízo de Deus. O juízo de Deus é certeiro, o juízo de Deus é completo, o juízo de Deus é misericordioso, mas o capítulo 22, na morte de Acabe, faz um destaque enfático no fato do juízo de Deus ser implacável. Não tem como Acabe fugir, não tem para onde ele correr, não dá para ele se esconder, e agora o juízo de Deus vem de maneira derradeira, de modo derradeiro. Não tem como Acabe escapar dessa, como aconteceu das outras vezes. Acabe foi alvo da misericórdia de Deus, foi alvo da graça de Deus por muito tempo, seu reinado foi um reinado longo, foi um reinado próspero, mas agora o juízo veio. Agora o cálice da ira de Deus com Acabe transbordou, chegou no limite, e o juízo de Deus vem agora. Então nós vimos aqui que o juízo de Deus contra o ímpio, aqui Acabe, é implacável. E nós começamos a ver as três últimas ações de Acabe. A sua última aliança, a aliança que ele faz com o rei de Judá, com Josafá, uma aliança que é condenada pelo livro de Crônicas. Josafá não deveria ter feito essa aliança. Josafá, que era um rei temente a Deus, fez uma aliança com alguém que era ímpio, e o livro de Crônicas condena isso. Nós vimos a última rejeição, quando Acabe mais uma vez rejeita a palavra do Senhor por meio do profeta Micaías, rejeita aquilo. Acabe não gosta de Micaías, porque Micaías sempre contraria Acabe, sempre exorta Acabe, sempre repreende Acabe. Então Acabe fala, não gosto desse homem. E a última vez então nós vemos Micaías falando a que Deus vai matar Acabe, que Deus vai promover aí o juízo contra Acabe, mas Acabe rejeita a palavra de Micaías, e nós temos a última rejeição. E nós paramos aí no versículo 28, nós fomos até o versículo 28. Mas antes de nós entrarmos no último ponto ali, que é um ponto dinâmico, porque é uma batalha, é uma narrativa de uma batalha, eu queria rapidamente com os irmãos aqui nos localizarmos historicamente onde nós estamos. Porque às vezes nós lemos as narrativas do Antigo Testamento e parece que nós estamos no vácuo. Só que aconteceu num tempo histórico em que a gente não tem noção há quanto tempo isso aconteceu, ou entre quais eventos isso aconteceu, para onde o livro está caminhando, quanto tempo falta para algum desfecho. Nós não temos essa noção, porque nós estamos muito distantes, há um abismo histórico entre esses eventos e nós. Então eu fiz aqui uma linhazinha do tempo muito básica, tem vários eventos que foram omitidos, é claro, é uma linha do tempo seletiva, mas que vai nos ajudar a entender um pouquinho do livro de Reis e vai nos localizar onde nós estamos aqui, tá bom? Então, algumas datas importantes aí do Antigo Testamento. Mais ou menos lá em 1446 a.C., há bastante tempo, você tem o Êxodo. Então o povo sai do Egito e começa a arrumar ali pelo deserto, caminhar pelo deserto, e fica ali até uma geração inteira morrer. Então você tem o período das conquistas de Josué.
Em 1051, você tem o início da monarquia de Israel, com o reino dividido, as tribos ali sob um rei, que era Saul. Então você tem o primeiro rei de Israel. Depois de Saul, você tem Davi, em 1004. Inclusive, nós estamos lendo na nossa leitura sequencial, nós estamos lendo essa transição, porque Saul acabou de morrer e Davi agora então está caminhando para governar sobre Israel. O reinado de Davi foi de algum modo progressivo, e em 1004 ele se torna rei sobre todo Israel, no ano 1004. Depois de Davi vem... Quem vem depois de Davi? Salomão. Então Davi morre no ano 971 e começa então o reinado de Salomão, um reinado próspero, um reinado bom, com fronteiras políticas boas. Aí ele se expande bastante. Depois do reinado de Salomão, você tem o reinado do filho de Salomão, que é Roboão. E Roboão faz uma besteira. E a besteira de Roboão redunda na divisão do reino. Então aí você tem, em 931, Roboão dividindo o reino, que é o cenário que nós vemos aqui no Livro dos Reis. O Livro dos Reis, a gente vai ver, começa no reinado de Salomão, mas a maior parte alterna entre os reinos do norte e do sul, Israel e Judá, e fica alternando. Por quê? Agora nós temos dois reinos, o reino foi dividido. Você tem o reino do norte e o reino do sul. Então você tem Israel e Judá ali, e cada um vai ter uma dinastia, ou uma série de dinastias que nós estamos estudando aqui. Em 874 sobe ao poder Acabe, que é o rei que nós estamos cobrindo aqui no nosso tempo de estudo, que é o rei que é abordado por Elias. O ministério de Elias acontece majoritariamente no período do reinado de Acabe. Entre Roboão e Acabe, é claro, existem outros reis, existem outros governantes que assumem o poder, mas nós estamos, nesse texto que estamos estudando aqui, nós estamos em 853. Eu mencionei isso para os irmãos na semana passada. Nós estamos em 853, nós temos bastante material para bater essa data por conta de uma batalha que aconteceu, a Batalha de Carcar, entre a Assíria e uma coalizão de 12 reis, incluindo Acabe. Então há um registro histórico disso, numa estela assíria, que fala de Acabe, e essa batalha aconteceu no ano 853. E a morte de Acabe acontece muito próximo disso. Então é uma data do Antigo Testamento que tem muita segurança. Então nós estamos aqui falando do ano 853, quando Acabe morre. Depois disso você tem em 722 a queda de Samaria. Essa é uma data importante porque marca o começo do exílio para o reino do norte, quando a Assíria toma ali Samaria, derruba Samaria, que era a capital do reino do norte. Aqui nós vemos toda hora o texto falando que Acabe era rei de Samaria. Por quê? Porque essa era a capital. Então a queda de Samaria marca o início do cativeiro para o reino do norte. Em 586 ou 587 a.C., você tem a queda de Jerusalém. O exílio do Reino do Sul vai de maneira progressiva também, até que em 586, 587, Jerusalém é tomada. E aí quando Jerusalém é tomada, você tem a destruição de tudo, o templo é destruído, tomada, as coisas ali ficam no cenário que vai dar ensejo para Esdras, Neemias, na reconstrução de Jerusalém. Mas isso bem mais para frente. Então, em 586, 587, o juízo vem sobre o reino do sul, sobre Judá. O juízo sobre o reino do norte já veio, lá em 722. E o final do livro de Reis, que ali provavelmente é 561 que nós estamos falando, nós temos Joaquim, que é um rei de Judá, sendo restaurado. Restaurado em que sentido? Ele ganha uma atenção do rei que estava mantendo ele sobre cativeiro, estava mantendo ele no cativeiro. E é uma pontinha de esperança para a continuação da linhagem davídica, já que ele fazia parte da linhagem davídica. Então o livro de Reis, apesar de nós vermos como um livro cheio de moralidade, idolatria e juízo de Deus, é um livro que termina com uma notinha discreta de esperança. A dinastia davídica não foi eliminada. Agora, dessas datas todas, eu quero mostrar, além de nos localizar, eu quero mostrar alguns detalhes para os irmãos. Olha só,
De 971, que é a morte de Davi e o começo do reinado de Salomão, até essa restauração aqui de Joaquim, nós temos um período de 410 anos, que é o registro do livro dos reis, primeiro e segundo reis. Um livro só, nós temos 2 livros, mas é um só na verdade, e esse período cobre aí 410 anos. É bastante tempo, mas se você pensar no tanto de coisa que acontece nesse período de 410 anos, é muita coisa. Foi um período monárquico extremamente conturbado. Dinastias surgiram, caíram, assassinatos, tramóias, um monte de coisa aconteceu nesse período de tempo aí. Então é muita coisa num espacinho apertado de tempo. Parece Brasília, toda semana tem alguma coisa acontecendo. É o livro dos reis, toda página acontece alguma coisa, algum rei cai, sobe, é sempre assim. Então você tem nessa parte laranja da linha do tempo, você tem aí o livro dos reis, tá? E nessa partezinha azul aqui, que pega da morte de Acabe em 853 até a queda de Samaria em 722, eu coloquei uma mençãozinha aí que faltam 131 anos para o exílio. Por que essa nota é importante? Porque o livro dos reis serve, dentre outras coisas, talvez um dos objetivos principais, serve para explicar uma pergunta: como o povo de Deus foi parar no exílio? Como? Por que isso aconteceu? E o livro dos reis está dando lenha para essa fogueira do exílio. Está mostrando, olha Acabe, olha o que esse homem fez, olha Jeroboão, olha Roboão, olha os filhos deles. Está mostrando, o exílio vai chegar. E o exílio para o Reino do Norte vai chegar no ano 722. Então, da morte de Acabe até o exílio falta pouco tempo. É uma contagem regressiva. O que o livro dos reis está fazendo é uma contagem regressiva. Que uma hora o exílio vai chegar, uma hora a areia da ampulheta vai cair, e aí então a misericórdia de Deus vai dar lugar ao seu juízo, vai dar lugar ao peso da sua mão contra o Reino do Norte e depois contra o Reino do Sul. Então esses dados aqui nos ajudam a nos localizarmos. A história não aconteceu no vácuo. A história aconteceu de modo factual, de modo verificável, de modo comprovado aqui no decurso da história. E essas datas nos ajudam a entender onde o autor de Reis quer chegar também. Ele está falando, olha, daqui a pouco o exílio vai chegar. E quando o exílio chegar, então o povo vai abandonar de vez a idolatria, vai abandonar de vez a sua imoralidade, porque o juízo de Deus vai chegar sobre o povo. E Deus vai castigar todas essas atitudes aí. Isso ajudou os irmãos? Deu para se localizar aí, entenderam? Pastor Thomas, as datas estão todas certinhas? Ok, então beleza. Essas datas são boas para nos identificarmos aí, para a gente lembrar que a história bíblica aconteceu de verdade. Não é um conto de fadas que aconteceu no vácuo. Não é. Isso aconteceu de verdade, que faz muito tempo, né? A gente nem lembra o que comeu ontem. Vai lembrar o que aconteceu em 1446? É muito tempo, né? Mas isso aconteceu tudo antes de Cristo. Nessa linha do tempo, onde que a gente está? Acho que a gente está aqui, mais ou menos, né? Vai vindo daqui, assim, Jesus nasce mais ou menos aqui. Aqui, vai. Jesus nasce mais ou menos aqui, a gente está aqui, né? Então, bastante tempo aí, né? Mas a gente tem o registro disso, graças a Deus, certo? Então, vamos para o nosso esbocinho aí de novo, para a gente ler agora o texto com essas informações cronológicas em mente. Vamos ler aí o texto. Nós já estudamos dos versículos 1 a 28, então nós vamos apenas ler esses versículos. E a partir do versículo 29, eu começo a explicar para os irmãos, tá bom? A gente vai fazendo a nossa explicação sequencial aí. Então, 1 Reis 22, 1 diz assim: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei.
Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante dele. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com este escornearás os sírios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs espírito mentiroso na boca de todos estes profetas, estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Então nós estudamos até aqui, e os irmãos devem se lembrar que nós vimos duas últimas ações de Acabe. Nós vimos a sua última aliança, feita com Josafá, e nós vimos a sua última rejeição, quando ele despreza a palavra de Micaías e manda prender Micaías. Fala: prende esse homem aí, eu vou voltar em paz e a gente vai ver quem está certo então. Micaías, sabendo o que ia acontecer, sabendo que ele era um profeta fiel, diferente daqueles outros profetas que estavam falando apenas algo para agradar o rei, Micaías falou: tá bom, então eu conclamo todos a serem testemunhas do que vai acontecer aqui. E a gente sabe, na sequência da história, que Micaías estava certo. Então agora nós vamos entrar na última batalha. Agora é uma narrativa de batalha aqui. E os irmãos vão ver como Acabe morre. São os últimos minutos de Acabe aqui. As últimas horas, melhor dizendo, as últimas horas de Acabe. Acabe vai morrer, o juízo de Deus vai vir, e os irmãos ficarão impressionados do modo como Deus mata Acabe, do modo como Acabe morre, do modo como Deus traz juízo a Acabe. É impressionante. E nós vamos tirar algumas lições disso aí. Então veja aí o versículo 29, vamos começar a ver aí a última batalha de Acabe. Já vimos a sua última aliança, a sua última rejeição e agora a última batalha. E nessa batalha o juízo de Deus vem. Por quê? Porque o juízo de Deus contra o ímpio é implacável, não dá para fugir. Olha lá o que acontece, versículo 29, a última batalha. Subiram, deixa eu só apertar aqui, porque tá...
Pronto, agora está firme. Versículo 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Se os irmãos se lembrarem, Guilherme, põe um mapa aí, por favor, só para não precisar pular a linha do tempo. Acho que... vai indo devagarinho aí. Isso, obrigado. Se os irmãos se lembrarem, Ramote de Gileade estava mais ou menos aqui, no limite entre o reino de Israel e a Síria. Era um território que não havia sido devolvido pelo rei da Síria, Ben-Hadad. Ele havia prometido isso quando Acabe poupou a vida dele. Falou, eu vou devolver as cidades que meu pai tomou. Não devolveu, Acabe ficou lá a ver navios, e agora ele falou, não, agora foi demais, está na hora da gente tomar Ramote de Gileade. Então ele vai junto com Josafá para essa cidade para conquistá-la. Então você tem aqui o reino de Israel, onde Acabe era rei, e a Síria aqui, e Ramote de Gileade aqui, em alguma região fronteiriça. Então eles sobem lá para Ramote de Gileade. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Acabe dá uma despertinho aqui. Dois reis aí. Acabe fala, é o seguinte, tem dois reis, não precisa ter dois, vamos ter um só. Você vai vestido de rei e eu vou vestido de soldado, disfarçado. Beleza? Tranquilo? Josafá fala, opa, é nóis, beleza. Não, Josafá, que história é essa, rapaz? Agora, é claro, a gente lê isso aqui, a gente fala, não é possível que Josafá caiu no papo desse. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é que isso era uma estratégia militar também. O rei se disfarçar em meio aos seus soldados era uma estratégia militar para não chamar a atenção dos esforços do exército inimigo. Então, Acabe quer se misturar ali como uma estratégia militar. Mas, quer dizer, isso era uma estratégia militar também. Mas no caso de Acabe, parece que ele faz isso com outro motivo também. Por que vocês acham que Acabe quer se disfarçar no meio da batalha? Por quê? Para ver se enganava quem? Aqui o disfarce parece que é para enganar o exército inimigo, mas no fundo Acabe quer enganar quem? Deus. Deus não falou que naquele dia o exército ia ficar, o povo ia ficar como ovelha sem pastor? Ou seja, Acabe morreria. Acabe entendeu isso. Acabe não era burro, ele entendeu. Falou, opa, alguma coisa vai acontecer comigo. Então eu vou tentar enganar os meus inimigos, me disfarçando, mas na prática Acabe estava tentando enganar a quem? A Deus. Eu vou fazer algo que Deus nem pensa nisso. Como diria o Chapolin, não contava com a minha astúcia. Acabe pegou lá as orelhinhas do Chapolin e falou, agora já era, vou fugir disso fácil. Então Acabe se disfarça aqui. Então isso era uma estratégia militar algumas vezes. Alguns reis do Oriente Médio Antigo faziam isso justamente para tentar fugir das maldições que eram pronunciadas contra eles. Era uma expressão de paganismo. Aqui Acabe mostra mais uma vez quão pagão, quão idólatra ele é. E nós vemos ele se disfarçando para tentar driblar Deus aqui, para tentar fugir aí do juízo de Deus. E tolo foi o Josafá que aceitou ir para essa batalha com Acabe. Isso quase vai custar a vida de Josafá. Então, o 30 aí diz para nós, o versículo 30 diz para nós que Acabe vai se disfarçar para entrar na batalha. Versículo 31. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Então, militarmente, Acabe foi esperto. Fala, bom, eu sei que ele vai vir com sangue nos olhos para cima de mim. Eu sei disso, então eu vou me ocultar. Agora, percebam o seguinte, a ordem do rei da Síria aqui, para que o exército matasse Acabe, esse conflito todo, na verdade, era um conflito evitável. Por que era um conflito evitável? Alguns anos atrás, Acabe teve a chance de fazer o quê? Acabar com o rei da Síria, acabar com o exército assírio e exercer domínio ali sobre aquela situação. Mas ele quis ser bonzinho, quis mostrar uma fidelidade, que na verdade era uma bondade, melhor dizendo, uma bondade que não era bondade, era algo que Deus tinha proibido, que ele não deveria ter feito. Deus deu uma ordem, ele desobedeceu, e agora ele estava colhendo as consequências disso. Ele poderia ter evitado tudo isso. E agora nós vemos o texto falando, e o rei da Síria falou, vocês vão matar o rei. Olha a trairagem que aconteceu aqui também, né? Ben-Hadad foi poupado por Acabe, mas agora Ben-Hadad manda matar quem?
Acabe, vocês vão atrás de Acabe, atrás dele, todo mundo atrás dele, esquece o resto, foca nele, vai nele. E nós vemos aqui algo que Acabe é fruto do vacilo de Acabe. Acabe poderia ter evitado tudo isso. Versículo 32. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. Ele estava trajado das vestes reais e o povo pensou: ele é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Nós não sabemos como esse grito fez com que eles percebessem, os inimigos percebessem, que Josafá não era Acabe, que Josafá não era o rei de Israel. Se os irmãos olharem em 2 Crônicas 18, que é o relato paralelo a essa história, nós temos um detalhezinho adicional que nos dá indícios, segundo Crônicas 18, que nos dá indícios de que Josafá de algum modo clamou a Deus por socorro. Esse grito de Josafá foi um clamor a Deus e isso de alguma maneira resultou no livramento dele. Então o pessoal percebeu, não, ele não é o rei de Israel, e saíram então e livraram ele. Foi a misericórdia de Deus sobre Josafá. Josafá não morreu por conta disso, senão Josafá já tinha ido junto com Acabe já. Olha lá, segundo Crônicas 18, 31. Vendo os capitães, é o relato paralelo, tá? Vocês vão ver a mesma coisa aqui. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou. E o que aconteceu depois? E o Senhor os socorreu. Deus os desviou dele. Então, talvez de algum modo sobrenatural ou de alguma outra maneira que nós não sabemos, o povo, o exército inimigo percebeu que Josafá não era o rei de Israel. E isso então desviou os inimigos para procurar quem era o alvo, o verdadeiro alvo ali. Então Josafá foi poupado. Versículo 34. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Note aqui o seguinte: atirar ao acaso, que aparece aqui, não significa que o flecheiro do exército inimigo estava desperdiçando flecha à toa, tá? Estava atirando lá para o nada e a flecha caiu em Acabe. É óbvio que não é isso. A flecha não era assim uma coisa para você ficar desperdiçando desse jeito, né? Ele não está gastando munição aqui. Quando o texto fala que ele estava atirando ao acaso, o que o texto está falando é que o flecheiro estava atirando nos soldados do exército inimigo sem ter ideia de que Acabe estava ali no meio. Por quê? Porque Acabe estava disfarçado. Então ele estava atirando e ele não fazia ideia de que o rei estava ali. Ele estava tentando barrar o avanço do exército inimigo e atirando lá, mandando flecha lá. Como é o personagem do Senhor dos Anéis, que é o Legolas, né? É o Legolas, né? Que é o flecheiro. Tava lá o Legolas mandando bala lá no exército inimigo lá e nem se tocou que era o Acabe que estava ali no meio. Aí ele lá, mandando bala lá, mandando flecha lá, e nessa ele acerta quem? Acabe. Acabe estava disfarçado. Vejam como o feitiço virou contra o feiticeiro. Acabe tentou se esconder, se disfarçar no meio dos soldados para não ser atingido. Mas foi justamente o fato dele estar no meio dos soldados que fez com que ele fosse atingido. São as ironias de Deus. Não dá para fugir de Deus. Aqui fica claro para a gente, não dá. Não adianta. Isso é usado contra Acabe. E o flecheiro vai lá e acerta o rei. O texto fala que a flecha atingiu as juntas da armadura de Acabe. Eu tentei procurar alguma imagem da armadura que o exército de Israel usava naqueles dias, mas é muito difícil encontrar. Então eu trouxe aqui alguns exemplos que não são de Israel, mas que dá para nós termos uma ideia do que foi isso daqui. Aqui na minha direita, à esquerda dos irmãos, os irmãos veem uma malha feita de metal do período romano. Isso aqui é do Império Romano, não é de Israel. Isso aqui é já bastante tempo depois do Império Romano aqui. Mas os irmãos veem uma espécie de escamas.
E essas escamas eram feitas de metal e costuradas no couro, na roupa ali. As autoridades, né, usavam, quando iam para o combate, usavam isso de metal, algum outro material resistente, para poder se proteger. Então você tinha aqui essa malha, né, esse colete de escamas. E aqui do lado tem uma imagenzinha que é uma ilustração, é um desenho. Evidentemente não é uma foto, porque naquela época não tinha foto, né? Não tinha imagem. Acabe não postou no Instagram, partiu Ramote de Gileade. Não fez isso, é óbvio, né? Então não tinha uma foto na época. Mas aqui é uma ilustração do que pode ser essa armadura, ou uma armadura parecida da época ali de Acabe. Você tem esse colete aqui, essa malha aqui, e isso era preso aqui pelo ombro de maneira a proteger o tórax, de maneira a proteger aqui a frente do guerreiro, né? E alguns dizem que essa armadura, essa estrutura, ela era dividida em dois. Você tinha uma parte superior aqui, no tórax, e você tinha um saiote também feito de escamas, para proteger a parte de baixo aqui, já da cintura para baixo. E entre essas duas partes havia um espaço, talvez para a mobilidade do guerreiro, havia um espaço que foi onde Acabe foi ferido. Alguns falam que pode ter sido no abdômen que Acabe foi ferido, entre essas partes. Então pensem, era um filetinho de nada e a flecha vai bem ali. E ali é mortal. Bateu no abdômen ali, é mortal o negócio. Alguns dizem que na verdade foi no braço, talvez algo próximo aqui entre o braço e o tórax, pensando aqui, talvez próximo desse modelo, em que essa malha ela não vinha até o braço. Existiam depois modelos em que a malha vinha até o braço. Talvez por algum histórico desse, né? Falou, todo mundo morre por causa disso aí, dá um jeito de mudar essa coisa. A gente não sabe, mas talvez tivesse aqui alguma malha depois, mas no tempo de Acabe não. Talvez se a gente pegar essa imagem aqui de padrão, pode ter vindo aqui nessa junta aí da armadura. Seja aqui ou seja no abdômen, foi mortal. Então aqui a gente tem uma ilustração disso, isso aqui do período romano, já do Império Romano, e ali uma ilustraçãozinha do que pode ser uma armadura da época, né, com essas duas partes, o saiote e essa parte aqui. De qualquer maneira, a flecha atingiu em um lugar mortal. Não tinha como Acabe se recuperar desse ferimento. Não adiantava ele botar band-aid, fazer curativo, não adiantava ele fazer um ponto falso lá, não tinha jeito. O ferimento foi mortal. E o próprio Acabe fala isso, porque ele fala para o seu cocheiro, lá no carro, os dois lá, talvez Acabe mais um, isso era comum você ter dois ali no mesmo carro de guerra. Acabe fala para o seu cocheiro, vira-me e leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. Acabe viu, já era. Agora eu rodei, não tem jeito, eu não posso continuar em batalha, porque senão eu vou morrer. Eu estou morrendo, na verdade, pegou num lugar mortal ali. Agora, o que é curioso observar, e eu acho fantástico nesse texto, esse detalhe, é que fica nítido o controle soberano de Deus. Irmãos, não tinha como Acabe fugir. Não bastasse o flecheiro acertar Acabe sem querer, né, ali, não esperando que Acabe estivesse no meio dos guerreiros, a flecha pega no lugar que, ao que parece pela narrativa, era extremamente improvável. No meio, na junta da armadura, você fala, não é possível, é muita precisão. Mas nós sabemos que isso não é sorte, nós sabemos que isso não é acaso, nós sabemos que isso é o controle soberano de Deus. Deus falou, o juízo vai vir sobre Acabe, e veio por meio daquela flecha no lugar exato, de maneira que Acabe não pôde se recuperar do seu ferimento. Não dá para se esconder do juízo de Deus, não dá para se camuflar, não dá para disfarçar, não dá para fazer nada disso. O juízo de Deus é implacável. Pode voltar para o esboço, por favor, Guilherme. O juízo de Deus é implacável. E aqui nós vemos essa implacabilidade aqui. Não tem como fugir. Não importa os subterfúgios que as pessoas tentem usar. Eu não sei se os irmãos se lembram de uma série de filmes, começou nos anos 2000, uma série de filmes de suspense, terror, chamava Premonição.
Lembram desse filme, Premonição? Os irmãos lembram da história? Era um grupo de jovens que entra no avião e aí um deles tem uma premonição, tem uma visão lá, era meio pentecostal, né? Tem uma visão lá. E aí a pessoa fala, esse avião vai cair. E aí os amigos saem do avião. Só que qual que é o problema? A morte que é um personagem, já tinha definido que todo mundo tinha que morrer naquele acidente. Só que o que eles fazem quando saem do avião? Driblam a morte. Fugiram da morte. E o filme conta a história da morte indo atrás de cada um deles, porque não dá para fugir da morte. Mas, eu não vou dar spoiler, quem quiser ver aí o filme, assiste, mas tem um jeito de driblar a morte. Eles driblaram uma vez e tem um jeito de driblar a morte de novo, no filme. Agora, isso acontece na vida real? É óbvio que não. É óbvio que não. Na hora que Deus fala, eu vou trazer juízo, eu vou matar, eu vou destruir, não adianta se esconder, não adianta fugir, não adianta acreditar no filme da premonição, não adianta fazer nada disso. O juízo de Deus vem, e de modo implacável. Não dá para tentar fugir, não dá para tentar enganar a Deus, como Acabe tentou fazer aqui. Não dá para fazer isso. Agora, isso tem que nos levar a uma reflexão, essa realidade. Você que ainda não é crente, você não conseguirá fugir do juízo de Deus. Não ache que você vai driblar. Eu vou driblar o juízo de Deus. Vou tentar ser mais esperto que Acabe. Acabe foi meio lento, eu sou mais esperto que ele. Hoje a gente tem tecnologia, internet. Deve ter algum tutorial no YouTube que ensina a driblar o juízo de Deus. Não brinque com isso. Você não vai conseguir fugir do juízo de Deus. Não dá. Não tem como. Não dá. Assim como a flecha que Deus enviou para matar Acabe foi uma flecha precisa e profunda ali, Deus fala que o seu juízo contra os desobedientes, os incrédulos, também é preciso e profundo. Vejam o que diz Hebreus capítulo 4. Olha só, Hebreus capítulo 4. Hebreus 4:12, olha só o que diz. Você não vai fugir do juízo de Deus, e assim como essa flecha foi certeira e profunda para destruir Acabe, nós vemos no livro de Hebreus uma outra descrição do juízo de Deus também, de modo profundo e preciso, para destruir, para julgar aqueles que são desobedientes, que rejeitam as coisas de Deus. Olha só Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva. Notem que muitas pessoas usam esse texto para falar da Bíblia, que a palavra de Deus é viva, eficaz, como o texto vai dizer. E tudo isso é verdade, a Bíblia é tudo isso mesmo. A Bíblia como um espelho, mostra as nossas imperfeições, mostra aquilo que a gente tem que mudar, isso é verdade. Mas o texto não está falando da Bíblia. Esse texto não é um texto de bibliologia. Esse texto é um texto do juízo de Deus. Olha o que diz aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Aqui, notem, alma e espírito, juntas e medulas, o autor parece que ele está usando aqui de um recurso que nós conhecemos como endíades. Os irmãos conhecem o que é endíades? Lembram disso? Nós estamos habituados a falar de endíades. Endíades é quando o autor quer falar uma verdade por meio de 2 palavras. Ele quer falar um conceito por meio de 2 palavras, com o propósito de enfatizar. Então, por exemplo, quando nós vemos em Gênesis imagem e semelhança, é uma endíade. Não é que imagem tem um significado e semelhança tem outra. É uma endíade. As 2 coisas falam de algo só. Quando Pedro fala para nós que nós somos peregrinos e forasteiros, é uma endíade. Nós temos um conceito expresso por 2 palavras. Aqui pode ser que alma e espírito, juntas e medulas, aqui depois fala apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, sejam palavras muito próximas, endíades ali, para mostrar que o juízo de Deus é profundo e certeiro. Não tem como fugir. Como
a gente sabe que o texto está falando do juízo de Deus? É simples, se você virar a página da sua Bíblia, você passar os olhos pelos capítulos 3 e 4, você vai ver que o autor de Hebreus está usando o exemplo do povo de Israel, que por conta da sua incredulidade, da sua desobediência, eles não entraram na terra prometida, não entraram, eles padeceram ali. E o texto fala que a mesma incredulidade que esteve no povo pode estar também nas pessoas hoje. Os irmãos que vêm aos cultos de quarta-feira, quando o pastor Marcos expõe a Hebreus, isso aqui já faz tempo que nós estudamos, né, pastor Marcos? Já faz quase, acho que anos já, né? Décadas, milênios, que nós estudamos aqui já Hebreus 4, muito tempo já. Já a gente está no 11, o 4 já faz bastante tempo. Nós sabemos que o grande pecado, a grande ameaça aos crentes para os quais o autor de Hebreus escreve é o pecado da apostasia, que não é perda de salvação. Bom enfatizar isso. Se você não vem de quarta, você pode estar pensando, apostasia é perda de salvação. Não é. Apostasia é alguém que se diz crente, que conviveu com as pessoas ali da igreja, foi beneficiado por isso de várias maneiras e num determinado momento ele chutou tudo. Falou, não, isso aí não é para mim, eu não quero mais isso. E nós sabemos que essa pessoa nunca foi crente. Ele foi abençoado por Deus, mas o texto bíblico fala em Hebreus que ao invés dele produzir algo bom, ele produziu espinhos. Ele produziu algo ruim. Ou seja, ele não era um crente. E o texto está falando desse perfil, de alguém que é incrédulo, desobediente, como foi o povo de Israel, e sofreu o juízo de Deus. Não entraram no descanso de Deus. E então o texto fala, olha, vocês fiquem espertos, porque o mesmo juízo que veio contra aquelas pessoas, de modo certeiro, preciso e profundo, no caso de hoje, continua acontecendo também. Esse juízo é certeiro, é profundo e é preciso. E olha a precisão disso. É uma espada que vai no profundo. Não adianta você ter um verniz de piedade, um verniz de ser crente e no fundo você ser um apóstata, você ser alguém que rejeita as coisas de Deus. Isso não vale nada. Por quê? Porque o juízo de Deus não se vende pelo verniz. O juízo de Deus vai no profundo, na alma e espírito, juntas e medulas, nos pensamentos e intenções do coração. Vai lá. O juízo de Deus não para no verniz, vai no fundo do homem. E olha o que diz a sequência, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não tem armadura que você veste diante de Deus. Não existe isso. Todos nós estamos nus, descobertos. Deus consegue nos ver de modo completo. Não há disfarce, não há camuflagem, não há onde nós nos escondermos. Não tem jeito. Agora, isso daqui tem que nos assustar. Se você ainda não é crente, ou se você é um pseudo-crente, alguém que se diz crente, mas sabe que não é crente, se você está nessa situação, ao ler esse texto, você tem que ficar apavorado. Porque o mesmo Deus que mandou aquela flecha para Acabe é o Deus que vai mandar essa espada de 2 gumes em você. E esse juízo vai chegar. Esse juízo é preciso, esse juízo é profundo. Não tem para onde você fugir. Agora, como nós nos livramos do juízo de Deus então? Como? Se o juízo de Deus contra o ímpio é implacável e eu sou um ímpio, como que eu me livro disso? Graças a Deus, o texto não para no versículo 13. O texto continua no versículo 14, olha só. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. É simples. Como eu me livro desse juízo implacável de Deus, que vai até o meu profundo? Como eu me livro disso? Você tem que crer que Jesus é o seu sumo sacerdote. E você tem que se apegar a isso. Você tem que crer que Ele, como o sumo sacerdote, ofereceu uma oferta definitiva para Deus pelos pecados. E agora, quando você crê nisso, você é beneficiado pela obra de Jesus aqui. Dessa maneira, desse modo, você é livre desse juízo, você é liberto desse juízo implacável de Deus. Só assim. Não adianta você tentar se esconder no meio da multidão, como Acabe fez. Não adianta você tentar se esconder atrás de desculpas, armaduras, explicações ali. Não, mas veja bem, não adianta. O juízo de Deus é implacável. E ele vai chegar, assim como chegou para Acabe. Então, o que nós vemos aqui no exemplo de Acabe é uma prévia do que vai acontecer com todos nós.
Todos nós. Nós, os crentes, cremos aqui no sacrifício de Cristo. Ele é nosso sumo sacerdote, ótimo. Nós estamos livres disso daqui. Nós não temos mais ao perigo de recebermos esse juízo implacável, porque esse juízo já foi aplicado a Jesus. Amém, glórias a Deus por isso. Mas se você ainda não é crente, esse juízo pode chegar até você. E ele vai chegar até você se você não mudar a sua mente, não se render ao sumo sacerdote Jesus Cristo. Então o versículo 34 mostra aí para nós a precisão e a soberania de Deus nesse juízo contra Acabe. Versículo 35. A peleja tornou-se renhida que é disputada, sangrenta. A batalha ficou feia. A coisa só piorava naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios. Por que eles fizeram isso? Se o rei saísse de combate, o que ia acontecer com os soldados? Eles iam falar, se o rei morreu, eu vou embora, já era, não tem mais o que fazer aqui, não tem condição. Então, parece que mesmo Acabe ferido, talvez o cocheiro tenha mantido ele ali de pé, para que o povo visse que o rei ainda estava em batalha. Mas Acabe já estava desfalecendo, Acabe estava perdendo sangue. O texto fala, na sequência, que à tarde ele morreu, e o sangue corria da ferida para o fundo do carro. A flecha lá estava fazendo com que Acabe vertesse sangue, e Acabe já estava desfalecendo ali, mas de pé no meio da batalha, a batalha pegando fogo ali, os sírios batendo no povo de Israel, o exército de Judá ali no meio, uma batalha sanguinária, sangrenta, violenta acontecendo, e Acabe lá desfalecendo, já morrendo aos poucos ali, mas sendo mantido de pé para que o povo visse, o rei ainda está no meio do campo de batalha. Mas não adiantou nada, o povo perdeu e Acabe morreu. Versículo 36. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. A batalha acabou com a derrota de Israel. Não há mais o que fazer, volte cada um para a sua cidade, nós não vamos conquistar Ramote de Gileade, eles resistiram, voltemos então para Israel, voltemos então para Judá. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nessas águas. Vejam que as profecias tanto de Elias como do profeta anônimo, inclusive o profeta Micaías, tudo isso se cumpriu. Todas as profecias feitas a Acabe se cumpriram, por esses três profetas, por Elias, por Micaías e por aquele profeta anônimo que falou sobre o destino de Acabe quando Acabe poupou Ben-Hadad. Lá atrás, anos atrás, naquela batalha de Israel contra a Síria. E aqui nós vemos que tudo isso se cumpriu. A palavra de Deus se cumpre. Aquilo que Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Nós temos expressões da misericórdia de Deus aqui, porque Acabe foi pelo menos sepultado. E nós vimos que Deus deu ali um tempo a mais para Acabe e jogou o juízo, parte do juízo, sobre os filhos de Acabe, sobre a dinastia de Acabe. A sequência, os descendentes de Acabe. Mas o juízo de Deus veio. A palavra de Deus sobre Acabe se cumpriu. E o versículo 38 faz uma menção que, no primeiro momento, a gente lê e fala: nossa, mas que coisa aleatória isso daqui, não faz o menor sentido. Por que o autor fez questão de falar para nós que o sangue que escorreu da carruagem ali junto com a água serviu ou foi para um lugar onde as prostitutas se banhavam? Por quê? A gente não sabe se as prostitutas estavam se banhando naquele momento ou se aquela água era um lugar, aquele açude era um lugar onde as prostitutas se banhavam frequentemente. Por que esse detalhe aqui? É muito simples. O texto quer mostrar para nós que o prostituto Acabe, que o idólatra Acabe, porque na Bíblia a idolatria é uma prostituição espiritual. O prostituto Acabe se juntou às prostitutas de verdade. Ele, que era um prostituto, terminou a sua vida com as prostitutas. Está lá agora. O sangue dele foi representando ele próprio, a conduta dele, a vida dele, terminou junto com aquelas mulheres de vida torta, de imoralidade. Acabe mesmo sendo um prostituto, um idólatra, alguém que rejeita a Deus, um ímpio. E o versículo 39 diz: quanto aos mais atos de Acabe e tudo quanto fez,
e à casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Aí aqui nós temos um fechamento da vida de Acabe. Esse fechamento é comum no livro dos reis, falando sobre os demais feitos dos reis e tudo mais. E isso condiz, essas palavras finais aqui condizem com as primeiras palavras que o autor de Reis falou sobre Acabe. Se os irmãos olharem 1 Reis, capítulo 16, quando Acabe é apresentado a nós, quando Acabe é apresentado aos leitores, nós já vemos uma descrição do que vai ser o reinado de Acabe. De quem será Acabe? 1 Reis 16, 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. 1 Reis 16, 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Isso daqui já era prévia do que seria o reinado de Acabe, e realmente foi assim. Foi o pior rei, possivelmente o pior rei que o reino do norte teve. O pior rei que Israel teve. E o texto fala que ele não bastasse andar nos pecados de Jeroboão, que é um ícone da impiedade, o ícone ali dos reis maus, não bastasse ele fazer isso, ele foi além. Ele foi além disso. Ele foi o pior rei que Israel teve. Agora, nós vemos aqui o que o texto fala sobre palácios, né? Uma casa de marfim que ele construiu, cidades que ele edificou. Aí essas linhas finais aqui, dedicadas a Acabe, mostram que apesar da seca que veio sobre Israel, nesses 22 anos de governo dele, parece que houve certa prosperidade econômica. Parece que houve uma certa, uma boa economia. Parece que tinha um Paulo Guedes lá que fazia um bom trabalho na época do Acabe, né? Agora, como nós vemos isso? Primeiro, ele edificou cidades. Edificar cidades não era uma coisa barata, certamente. Nós vemos, inclusive, que no período de Acabe, algumas cidades foram reedificadas, como Jericó. Jericó foi reedificada durante os tempos de Acabe. Isso envolvia recursos, precisava de recursos. E o texto fala de casa de marfim. Casa de marfim, a gente não deve pensar que era uma casa feita de marfim. Era uma casa toda feita de marfim, não era isso. A casa de marfim provavelmente é uma expressão que diz respeito a uma casa cujos objetos, painéis, a decoração era uma decoração de marfim. Era uma decoração pomposa, era uma decoração de alguém rico. Marfim era uma coisa cara. Acho que até hoje marfim é uma coisa cara, né? É algo que você tem toda uma mão de obra em cima disso, você precisa ir atrás de matéria-prima, tudo mais, e ele tinha uma casa repleta disso. Ou seja, Acabe era alguém financeiramente próspero. O reino, ao que parece o reino aqui, apesar da seca que se abateu durante os 3 anos e meio ali que Elias profetizou, apesar disso, parece que o reino de Acabe foi próspero. Isso nos ensina uma liçãozinha. Acabe era próspero financeiramente. Ele era próspero espiritualmente? Não. Então eu posso afirmar que uma pessoa que é próspera financeiramente hoje, ela também é próspera espiritualmente? Não. Então os teólogos da prosperidade estão errados, é isso? Porque a teologia da prosperidade diz o quê? Se você é fiel a Deus, Deus vai te dar bens, dinheiro, posses, carro do ano, Deus vai te dar tudo isso. Se você não é fiel a Deus, se você é pobre, se você sempre está com a conta negativa, se você tem que contar as moedinhas ali, se você tem que comprar carne de segunda ao invés de comprar filé mignon, se você faz isso é porque você está em pecado, é porque você é alguém que não está sendo fiel a Deus. Você não é alguém próspero espiritualmente, porque a prosperidade espiritual leva à prosperidade material. Amém? Não, claro que não. Prova disso é Acabe. Um exemplo disso é Acabe. Ele era alguém próspero financeiramente, mas espiritualmente era um ímpio.
Era alguém totalmente, era um miserável espiritualmente. Era alguém que não tinha qualquer respeito pelas coisas de Deus. Então esse critério da teologia da prosperidade é falso. Claro, os irmãos sabem disso, mas as pessoas têm isso em mente ainda. As pessoas nutrem isso às vezes, fora da igreja. Falam, não, se eu sou pobre é porque eu tenho que ser mais fiel a Deus e tudo mais. Isso é mentira. Isso não é verdade isso. Nós vemos aqui um exemplo de alguém que era rico e que não era próspero diante de Deus. Esse não é o critério que nós, os crentes, usamos. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhezinho aí do versículo 39. O texto fala que existem outros atos da história de Acabe que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. E quando nós lemos o livro de Reis e o livro de Crônicas, nós vemos que diversos outros livros paralelos são mencionados. No livro de Reis, nós não vamos abrir por conta do nosso tempo, mas no livro de Reis nós temos o livro da história dos reis de Israel, que é mencionado aqui. Nós temos o livro da história dos reis de Judá, que é mencionado, por exemplo, no 14:29. E nós temos o livro da história de Salomão, no capítulo 11, versículo 41. O que eram esses livros aí que são mencionados aqui? Esses livros eram comuns no Oriente Médio Antigo. Era comum você ter registros ali da época. Você tinha, por exemplo, na época de Ester, em Ester capítulo 10, nós lemos sobre o livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Era um registro oficial que ficava ali no Palácio Real, ficava ali ao acesso dos secretários ali reais do palácio, e eles registravam o que acontecia ali. Então isso era comum naquela região. Pode ser que aqui nós tenhamos esse registro também, um registro oficial, um registro da corte, um registro que ficava nos palácios ao acesso dos secretários, onde eles registravam os atos ali dos reis. Ou pode ser que esses livros fossem registros dos profetas. Nós sabemos que sempre existiram ali profetas fiéis a Deus, uma linhagem de profetas fiéis a Deus, e nós vemos no livro de Crônicas vários versículos que falam, isso está no livro do profeta tal, no livro do profeta tal, o que escreveu o profeta tal. Então pode ser que não sejam documentos reais, mas documentos dos profetas, e faz bastante sentido ser isso, porque nós temos aqui alguns detalhes meio constrangedores dos reis, coisas que jogariam contra. Isso vai ficar registrado lá no palácio? Vai queimar o filme? Não pode. Então talvez fosse um registro dos profetas aqui, que era consultado pelo autor de Reis, eram documentos consultados pelo autor bíblico para registrar a sua história, com maior precisão, com maiores detalhes, até porque o autor bíblico humano que escreveu isso aqui, ele não viveu 410 anos, que é o período que cobre o livro dos reis. Certamente ele escreveu isso em algum momento dessa história, certamente um pouco mais para o final, ali, no tempo da compilação final desses dados, e ele usou esses registros para compilar essas informações. E isso nos dá uma aplicaçãozinha por tabela. Não é o objetivo do autor bíblico nos ensinar isso aqui, não é. O autor bíblico não está preocupado em nos ensinar isso, mas é uma aplicação por tabela, é uma aplicação secundária. Qual é a aplicação secundária? É simples. Os autores bíblicos, ao escrever o livro, eles tiveram trabalho intelectual. Eles usaram cabeça para escrever os seus livros. Eles fizeram pesquisa, eles usaram documentos, eles foram lá na biblioteca, deixa eu ver aqui, Jeroboão, deixa eu ver aqui, olha aqui o que o Jeroboão fez, deixa eu ver outro livro aqui, olha isso, olha que legal isso daqui, eu vou colocar isso aqui no livro. Eles usaram a cabeça, claro, eles foram guiados pelo Espírito Santo, é óbvio, mas eles foram guiados, inclusive, nesse trabalho mental, nesse trabalho intelectual. Eles usaram a cabeça para escrever o livro aqui. Eles fizeram pesquisas históricas, documentais, eles foram seletivos. Como eu sei que eles foram seletivos? Quando eu olho para o versículo 39. Que indício textual mostra para nós que eles foram seletivos, que o autor de Reis foi seletivo? Olha aí para o texto, olha para o versículo 39. O que me dá indício de que o autor bíblico foi seletivo, que ele não escreveu tudo sobre o rei Acabe? Os demais atos, ou seja, tem coisa que não entrou aí. Então ele foi seletivo. Para ser seletivo, ele usou a mente, falou, isso aqui é legal, mas eu não vou colocar isso aqui. Isso aqui não atinge o meu propósito literário. Eu vou usar outro recurso, essa outra história casa melhor aqui. Eu vou organizar isso de um jeito que faça sentido, de um jeito que exponha o que eu quero dizer. E por que esse detalhezinho, essa informaçãozinha é importante, né, nessa aplicação por tabela? Porque nós sabemos que o supremo autor das Escrituras é o Espírito Santo. Nós sabemos disso.
Mas nós vemos aqui que o Espírito Santo guiou homens para desenvolver esse trabalho aqui, esse livro inspirado. O Espírito Santo guiou homens a usar a mente, usando a mente. Eles não estavam em êxtase, eles não estavam em transe, eles não estavam rodopiando, eles não estavam se jogando no chão, eles não estavam como Chico Xavier fazendo ali psicografia, não estavam fazendo isso. Eles estavam em plena posse das suas faculdades mentais, pesquisando, estudando, entendendo a história para guiados pelo Espírito Santo, registrarem a Bíblia. E isso é importante porque hoje em dia as pessoas pensam que ser usado pelo Espírito Santo é você ficar descontrolado. É você estar fora das suas faculdades mentais. É você ficar rodando, imitando animal, você ficar falando coisas sem sentido. E eles falam, não, isso é ser usado pelo Espírito Santo. Agora, um dos maiores produtos da ação do Espírito Santo na história, que é a palavra de Deus, não foi escrita dessa maneira. A Bíblia foi escrita com homens usando as suas faculdades mentais. Se os irmãos olharem Lucas capítulo 1, os irmãos vão ver que no Novo Testamento isso é verdade também. Olha ali o Novo Testamento falando que Lucas usou a sua mente, pesquisa histórica, e o Espírito Santo guiou tudo isso. Olha só aqui, Lucas 1:1, olha só. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, Lucas usou a sua mente. Lucas, o autor de Reis, todos os autores bíblicos estavam em plena posse de suas faculdades mentais. Eles eram homens piedosos, tementes a Deus, e a ação do Espírito Santo na vida deles se deu por meio disso aqui, não por meio do que o movimento pentecostal diz. Então nós precisamos estar atentos a isso aí, para não cairmos nesse papo que existe. O Espírito Santo não causa descontrole, pelo contrário, o Espírito Santo leva as pessoas a estudar, a se aprimorar, a se aprofundar no estudo, a escrever coisas com sentido, não a ficar falando coisas sem sentido. E o nosso último versículo diz que Acabe descansou com seus pais e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Quando fala que Acabe descansou, é claro, é um eufemismo, é uma figura de linguagem para falar que ele morreu. Acabe não foi salvo, nós sabemos disso, o ímpio, ele não foi salvo. Esse descansou aqui é uma figura de linguagem, não é que agora ele está em paz. Acabe está em paz agora ele está em sofrimento eterno. Mas, falando da sua morte, o texto fala que ele descansou. E essa repetição aqui, que aparece para nós terminarmos, uma última aplicaçãozinha, essa repetição, né? Assim descansou Acabe com seus pais e Acasias reinou em seu lugar. Essa fórmula aparece várias vezes no livro de Reis. Sempre que um rei morre, vem o seu filho e ele reina no seu lugar. Seja no reino do norte, seja no reino do sul, vai passando. As gerações vão passando. E a repetição dessa expressão, que mostra aí que as gerações passam, nos lembra que os ímpios morrem, como Acabe, e o que acontece? Outros ímpios vêm. Ímpios morrem, ímpios nascem. Ímpios saem do trono, ímpios sobem ao trono. E assim vai a história de Israel até o momento do exílio. Até o momento do exílio é assim. Ímpio sobe, cai, ímpio sobe, cai, ímpio sobe, cai. As gerações vão passando, nada muda. Se muda, muda muito pouco, ou muda para pior, no caso de Israel, sempre para pior, até que o Senhor interrompe esse ciclo e fala, não, agora não vai mais subir um rei em Israel. Agora eu vou mandar o exílio. Agora todo o povo vai ser levado para o cativeiro. Esse ciclo quebra. Esse ciclo de impiedade termina ali com o exílio e Deus traz o juízo contra a idolatria. E por que isso é importante para nós? Esse lembrete. Irmãos, nós estamos vendo hoje em dia velhas gerações passando o bastão para novas gerações. Só que são velhas gerações ímpias morrendo e passando o bastão para novas gerações ímpias. Onre, o pai de Acabe, está passando o bastão para Acabe e Acabe está passando o bastão para Acasias. A geração passada do nosso mundo era Onre. Onre era o ímpio, era um pagão. A geração passada era pagã. E agora nós vemos uma geração de Acabes.
uma geração de ímpios também. Os pais passam para os filhos, geração em geração, isso vai acontecendo. Gerações más morrem e dão espaço para novas gerações. E nós vemos essa imoralidade, esse cenário todo aumentando, esse cenário de calamidade espiritual vindo sobre nós. É o que nós temos visto hoje. Mas nós precisamos lembrar que de tempos em tempos Deus usa o seu chicote. O juízo de Deus é implacável. Agora nós estamos vendo as gerações, o ímpio passando para o ímpio, sempre piorando, sempre uma geração mais imoral que a outra. Na década de 80 não existia o pancadão, hoje existe. Eu nem quero ver o que vem depois. Na década de 80 não existia a propaganda do Burger King sodomizando criança, hoje existe. No passado não existia isso, mas o bastão foi passado. E agora nós temos uma outra geração de ímpios fazendo o que é pior. Honre Acabe, Acasias. O texto está falando, as gerações vão indo, a impiedade vai aumentando, mas chega um momento em que Deus usa o seu chicote. E quando Deus usa o seu chicote, que no caso de Israel foi o exílio, ele mostra que o seu juízo é implacável. É difícil nós afirmarmos de modo muito categórico que o que nós temos vivido nos nossos dias é uma expressão inequívoca e apenas um chicote de Deus, a pandemia que nós temos vivido. Mas me parece que nós podemos afirmar com algum grau de convicção que o que nós temos vivido nesses dias é uma expressão do chicote de Deus. O juízo está vindo contra os ímpios. Deus está castigando os ímpios de modo implacável. Um vírus que não adianta você tentar se esconder, se disfarçar, que ele pode chegar até você. Ele vai chegar até você. Essa semana morreu aquele ator, o Tarcísio Meira, né? Ele estava no sítio, isolado lá. De alguma maneira ele pegou o Covid e faleceu. Ele estava lá, isolado. Não estou falando que, claro, Deus trouxe um juízo com ele porque ele era um ímpio, coisa e tal. Não sei da vida desse homem, não sei. Mas o que eu sei é que quando Deus usa do seu juízo, não tem para onde correr. É implacável. É implacável. Nós estamos já há décadas vendo essa degradação moral no nosso país, mas uma hora o chicote de Deus virá. E Deus tenha misericórdia de nós, para que esse sangue não respingue em nós. Para que as consequências desse chicote não respinguem em nós. Porque no caso de Israel, todos foram para o exílio. Todos. De Israel e de Judá. O mal avança, mas uma hora o chicote de Deus vem forte, vem de modo implacável. Como aconteceu com Acabe. Acabe é uma ilustração disso, que tem que nos alertar. Então nós vemos aí, 1 Reis 22, de 1 a 40, que o juízo de Deus contra o ímpio é implacável, e as três últimas ações de Acabe: a última aliança, a última rejeição e a última batalha. E assim nós terminamos a vida de Acabe, as desgraças que Acabe fez com Israel. E agora o ministério de Elias vai continuar com os sucessores ali, depois o ministério de Eliseu vai continuar com os sucessores de Acabe. Certo? Muito bem, terminamos aí a parte de Acabe, ainda bem, né? Não aguentava mais Acabe. Acabe está me dando raiva já. Mas ainda ficou Jezabel, ponta solta aí para a gente ver o que vai acontecer depois. É claro, não é uma ponta solta, o juízo vai vir, é que não veio ainda, mas o juízo vai vir. O juízo de Deus contra Jezabel virá e nós veremos isso mais para frente. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.